Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Dessa vez vou falar aqui sobre a minha criação de galinhas, falar sobre algumas alterações que fiz no galinheiro e dar algumas dicas importantes de manejo. Desde já eu peço que quem gostar do vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Talvez este seja o último de 2019, em 2020, se Deus quiser, vem muito mais por aí. Tem alguns projetos, quando tirar do papel, vou compartilhar com vocês, valeu? Então vamos lá! Começar falando da divisão que fiz na baia dos frangotes. Tive que separar algumas aves, as galinhas de pescoço pelado junto com o frango Road, né, que ele desenvolveu bem mais rápido que os demais. E aí estavam tomando conta do comedouro e os menores não tinham aí a oportunidade de estar comendo da forma necessária. Com isso fiz a divisão, né, comprei uma tela aí, dividi o espaço, já era um pouco legal. E agora eu posso fazer um manejo nutricional diferenciado para ambos os lados. Do lado dos Roads aqui que não estavam se dando bem, eu faço um manejo nutricional com a ração de crescimento, né, uma ração balanceada, um pouco mais forte e uma quantidade um pouco maior para que eles se recuperem. Do lado das pescoços pelado, colocar uma ração menos nutritiva, adicionei mais farelo de trigo e diminuir a quantidade, porque elas estão muito gordas, né? Iniciaram a postura precocemente, duas delas, faltando 11 dias para 4 meses e a outra já com 4 meses. Mas estão muito gordas, né? Os ovos bem pequenos e a gordura é uma das coisas que impacta aí no tamanho do ovo. Que eu pretendo pegar os ovos delas para incubar lá para janeiro, meados de janeiro, final de janeiro, né? Fazer o cruzamento delas com o galo Rhode Island, que é para ver se tiram umas galinhas aí com uma boa postura, com peso legal, mas que não consuma tanta ração, né? Bom, o tamanho do ovo, muitas coisas influenciam. Não é só o fator do peso da galinha, mas também o ambiente, o alimento que ela come, a luz que está presente aí no ambiente, né? Tem que ter muita luz entrando aí, uma lâmpada ajuda também. E a genética. Se a galinha não for de boa genética, não adianta, né? Você não controla o tamanho do ovo. Então, o tamanho do ovo pode ser controlado sim, se você tiver muita experiência, muito conhecimento. Alguns alimentos ajudam a aumentar, como o farelo de trigo mesmo, se não me engano, 0,22% ele aumenta aí o tamanho do ovo, mas depende da quantidade. O óleo de soja também ajuda, né? O ácido linoleico presente no óleo de soja aumenta o tamanho do ovo, o peso. E eu vi isso devido a um estudo aí feito numa universidade. Não é da boca para fora que estou falando, mas, como já falei, tem que ter experiência, conhecimento, né, paciência para você fazer os testes aí, muita observação. E aí as frangas pescoço pelado, muito gordinhas, muito preguiçosas, não querem sair de perto do comedouro, nem do bebedouro. Com isso até já coloquei um comedouro do lado de fora para ver se elas dão uma caminhada aí. Estão com pasto disponível para ciscar, comer capim, mas elas não querem fazer isso. Então diminuir bastante a ração menos nutritiva, colocar verdura, resto de fruta, para ver se abaixa o peso aí, fica com o peso ideal. Galinha gorda demais tem muito problema, fertilidade, como já falei, o tamanho do ovo, e ela fica sedentária, pode se machucar também quando pula, né, pro puleiro para dormir, quando desce, ela pode machucar uma perna ou coisa assim por causa do peso. Os frangos de pescoço pelado também estão nessa, né, bem gordos. Eu faço um manejo nutricional bem parecido com uma das irmãs aí deles, menos ração, com mais farelo de trigo, mas eles estão em umas baias bem pequenas, não se movimentam muito, isso dificulta que emagreçam. Quero usar eles também como reprodutores para tirar uns pintinhos aí legais. Bom, fui na cidade e comprei um comedouro aqui para os Road, né? Bem acabado, se não me engano custou uns R$20. É legal, né? Bem eficiente. A capacidade para 3 kg de ração aí. E uma coisa que eu não gostei na baia onde estão as pescoços pelados é o bebedouro, né? Tive que fazer aquele bebedouro improvisado de novo, caseiro, com vaso de ketchup e uma vasilha de goiabada. O ruim dele é que para limpar, né? Tem que limpar todos os dias. Os outros também tem que limpar, mas esse acumula limo por dentro, lodo, né? Por dentro do vaso, e é complicado fazer a limpeza. O bebedouro automático dá para você limpar com a bucha mais rápido, mais prático. Outra coisa que comprei também foi umas lonas, né? Procurei lonas amarelas e foi difícil encontrar.
Por que a lona amarela? Porque ela reflete bem a luz do sol dentro do galinheiro, né? Deixa a luz passar, quer dizer. E as galinhas precisam de iluminação para a produção de ovos. Galinhas coedeiras precisam de muita luz. Um exemplo disso é quando chega o inverno, né? A produção das galinhas cai. Por quê? Porque tem menos sol, né? Dias nublados, dias menores, e aí elas caem a produção. Então a lona vai servir para isso. É claro, não vou deixar a lona nos dias quentes, não vai ferver, elas vão morrer de calor aqui dentro. A lona é para me prevenir, já estou me prevenindo porque tem previsão de chuva aí. E quando as chuvas chegam com vento, ela joga a água toda dentro do galinheiro, molha a cama, vai proliferar aí bactérias, fungos, né? E vai adoecer as aves. Então isso não é bom. Então já estou botando a lona para me precaver, porque as telhas passam muito pouco do galinheiro. Isso foi um erro. Então as telhas passando muito pouco, a água que cai aí, ela facilmente vai para dentro do galinheiro com qualquer ventinho, né? Então as lonas amarelas vai deixar o ambiente mais iluminado. Se fosse aquela lona preta, ia ficar muito escuro, era um problemão. Se tivesse uma lâmpada, tudo bem, mas eu não tenho o luxo aqui de ter energia. Valeu? E outra coisa é que eu vou renovar o plantel no ano que vem, né? 2020 aí. Vou renovar, vou tirar algumas galinhas velhas aí, essas Isa Brown, entrar as galinhas novas, vou renovando com as próprias aves aqui, minha mesmo, né? Reproduzindo elas aí, para não ter que ficar comprando pintinhos. Os frangotinhos aí, filho de Rold, com aquela galinha pescoço pelado que era preta, né? Que morreu. Estão bem graudinhos, 5 fêmeas e 2 machos. Vou vender os machos e as fêmeas eu vou já integrar ao restante aqui do plantel. Então criar galinha é isso mesmo, tem que estar sempre buscando melhorias, né? É uma forma melhor de fazer o manejo delas para que seja lucrativo, né? E a gente não tendo muito dinheiro, vai fazendo tudo aos poucos e com paciência, né? Chamando por Deus, dá tudo certo, valeu? É isso aí, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, agora só em 2020. Desde já eu desejo a todos um feliz ano novo, né? Cheio de paz, saúde e felicidade para todos vocês. Muito obrigado, o canal cresceu bastante em 2019, de forma até inesperada. Eu agradeço a Deus por ter me dado força, né? Por ter me dado força para trabalhar e continuar trabalhando. E agradeço a vocês por se inscreverem e assistirem meus vídeos, acompanhar sempre aí as publicações. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.